está aqui. E agindo Ele, quem impedirá? Glória a Deus. Nós vamos então já entrar na palavra, e a palavra que Deus trouxe ao meu coração é a continuação daquilo que nós começamos, sobre as 7 igrejas da Ásia. Quando nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, nós temos alguma delas que nós já falamos aqui. Quais são elas? Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Hoje de manhã eu falei sobre Tiatira. Quem assistiu, se não assistiu, vale a pena. Alguém assistiu o curso de manhã aqui? Isso, alguns. Então você está lá gravado, não perca, acho que vale a pena. Você não quer assistir o culto inteiro? Põe lá só a palavra, assista, tem muita coisa boa. E hoje nós vamos falar sobre Sardes. Diga comigo, Sardes. E ainda a continuação depois é Filadélfia e Laodiceia, porque afinal são 7 igrejas. Então, só para a gente relembrar, Éfeso foi a primeira igreja que nós falamos, é a igreja autêntica, é a igreja apostólica, é aquela igreja que começou com os apóstolos, é aquela igreja que foi derramado o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ela esteve presente no ano 30 até 100 depois de Cristo. Contra ela, porque lembrando que o Senhor elogia, mas o Senhor também, ele diz algumas coisas contra, porque conhece todas as coisas. Deixaste o teu primeiro amor. Assim também que muitas vezes acontece, até na igreja, até no casamento, muitas vezes você começa bem, muitas vezes a questão de amor, de paixão, mas depois vai diminuindo, e nós temos que estar atentos sobre isso. O Senhor viu que aquele primeiro amor foi deixando, e o Senhor disse, eis que tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Já a segunda igreja, a Esmirna, quer dizer mirra, latim, igreja perseguida. Foi o período que começou a perseguição da igreja, aonde começou a morrer muitos cristãos nas arenas, muitas vezes devorados por leões, muitas vezes queimados vivos nas cruzes, muitas vezes crucificados. Então foi a igreja perseguida, atribulada. Ela existiu do ano 100 a 313 depois de Cristo. Ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Porque como havia perseguição, é igual aconteceu lá com Hitler, quando perseguiu os judeus. 1 milhão de judeus foram mortos, e foram mortos terrivelmente. Ou seja, ainda que os judeus tinham ali aparentemente suas pertence à riqueza, por causa da perseguição eles perderam tudo. E essa igreja que viveu esse período, ela perdeu tudo também. Aparentemente ela era pobre, mas ela era rica, porque a presença de Deus estava na vida dela. Ou seja, a riqueza não é aquilo que nós temos, não é aquilo que nós possuímos, mas a maior riqueza é você ter Deus, é você ter Jesus, é você ter o Espírito Santo dentro de você. E o Senhor disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Muitos morreram. Interessante que nessa igreja você não vê crítica, você só vê elogio e incentivo, porque estava passando por uma perseguição muito grande. Já a igreja de Pérgamo, cidadela, no grego, igreja mundana, estatal, de 313 a 590 depois de Cristo. Lembrando que no momento que aconteceu a perseguição, mas Constantino, o imperador romano, ele se converte. E agora ele obriga todo mundo a se converter, senão seria morto. E nesse momento, então, aí vem todos que não querem morrer, mas trazem dentro da igreja que estava vivendo aquilo que agradava a Deus, que Deus realmente queria, mas começa a contaminar essa igreja, e ela se torna mundana, e vai até quase 600 depois de Cristo. Começa a ter vendas de indulgências, desvios dos ensinamentos contidos na Bíblia. Então, seguem a doutrina de Balaão, seduz a pecar, e seguem a doutrina dos nicolaítas, que pode pecar. Então tudo isso começa a acontecer. Aqui Tiatira, que era a igreja papal, ela então começou a ter a corrupta, 590 a 1517. Até eu coloquei aqui, fui até arrumando para facilitar para nós, mas é esse período aqui que viveu isso aqui, ó. Venda de indulgências, ou seja, para você ser salvo, muitas vezes você comprava a sua salvação. E não somente isso, também desvios dos ensinos contidos na Bíblia. A ponto que lá na frente vem Martinho Lutero e ele, então, ele contesta a situação.
Mas lembrando que hoje, as igrejas atuais hoje, mesmo as igrejas evangélicas, se tivesse Martinho Lutero hoje, nos dias de hoje, ele ia fazer a mesma coisa com as igrejas evangélicas, entendeu? Porque na época ele se levantou aqui contra aquilo que estava acontecendo na Igreja Católica pelos desvios, muitas vezes por vender a salvação, que isso não está na Bíblia, por falsos ensinamentos. Mas se hoje Martinho Lutero estivesse nas igrejas evangélicas, muitas igrejas evangélicas hoje ele ia protestar. Ele ia realmente fazer que nem Jesus lá, pegar o açoite, e correr em cima, porque tem muita coisa errada aí nas igrejas por aí, que se dizem inclusive cristãs. Então nós temos que tomar cuidado. Então nós não estamos criticando nem A nem B, mas mostrando que no crivo de Jesus, não importa quem quer que seja, é católica, é evangélica, se está fazendo coisa errada, vai vir chumbo grosso, ou seja, precisa ser corrigido, precisa ser exortado. Então, como disse, na Pérgamo, o que tinha ali a doutrina de Balaão, que fazia o pessoal pecar. Já na doutrina dos Nicolaitas, pode pecar. Já na Tiatira, tolera Jezabel, que instiga para o mal. Isso eu não vou me reter aqui porque eu falei de manhã. Então você quer saber o que aconteceu com Jezabel, você assiste o culto de manhã. Então vamos lá. As 7 igrejas da Ásia, Sardes. Aqui, irmãos, lembrando que todas essas igrejas estão em que país mesmo? Já falei aqui, quem lembra? Turquia. E todas elas você vai encontrar ali as ruínas dessas igrejas. E aqui, é a ruína de Sardes. Se você for lá na Turquia, você vai encontrar as ruínas de Sardes. Esse grande templo que está lá hoje é apenas ruínas. Vamos ali, Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja, lembrando que era Jesus que estava determinando para João escrever essa carta para o anjo da igreja de Sardes, ou todas as igrejas ali da Ásia. E essas igrejas tinham o seu anjo. Quem era o anjo? Era a autoridade, era o pastor daquela igreja. Então, ele estava escrevendo para o pastor daquela igreja. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí, pastor, Deus tem 7 Espíritos? Não é um só? O Espírito Santo? E agora? Me explica isso. Daqui a pouco eu vou te explicar. Tá? 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 estrelas você sabe o que é, não é? O que é a 7 estrelas? Lembra que Jesus se manifestou para João na ilha de Patmos, porque ele foi colocado ali para morrer, mas Jesus vem, se manifesta a ele um Cristo glorificado, e ele vê Jesus o quê? Na sua mão direita, 7 estrelas. E essas 7 estrelas, quem são? Capítulo 1, é o quê? Os 7 anjos, ou seja, os pastores daquelas igrejas da Ásia. E enquanto ele passeava no meio dos 7 candelabros que representavam o quê? As igrejas, mostrando que Jesus, ele passeia no nosso meio, passeia nas igrejas todas por aí, e ao mesmo tempo ele elogia quando precisa elogiar, ele critica quando precisa criticar, ele corrige quando precisa corrigir. Mas ele está no controle de todas as coisas. E conheço as suas obras. Interessante que ele sabe o que está acontecendo com cada um de nós. Tem nome de que vive e está morto. Já pensou? Você está dizendo que você está vivo, mas você está morto. Aqui é a igreja, está falando sobre a igreja. Igreja, você acha que está viva, mas você está morta. Ser vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tem recebido e ouvido, e guardam, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas, e o que vencer será assim vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá agora. O contexto histórico de Sardes. Preste bem atenção. Novamente as ruínas de Sardes. Ok? Então se alguém for fazer turismo lá na Turquia, vai ver isso. Sardes era a cidade existente desde o século 13 a.C., e era a capital do reino da Lídia,
que foi o maior poder encontrado pelos gregos em sua missão conquistadora, durante a colonização da Ásia Menor. Então, Sardes, ela não existiu na época de Jesus, foi bem antes. Pode dar uma baixadinha, pouquinha coisa no fundo musical, tá? Sardes estava situada a 50 milhas, ou seja, 81 quilômetros mais ou menos, ao nordeste de Esmirna. Você viu lá que a gente viu as igrejas que estavam uma do lado da outra? Então, a cidade de Esmirna, e 30 milhas, quase 49 quilômetros, ao nordeste da Filadélfia. A margem oriental do rio Pactolus, numa fertilíssima região da Ásia Menor. Então, ela estava situada num lugar muito fértil. Em 190 a.C., os romanos a conquistaram na Batalha da Magnésia e tornaram numa das cidades que integravam a província romana da Ásia. Nos tempos do Novo Testamento, ela estava reduzida à relativa obscuridade. Então, voltando aqui, nos tempos do Novo Testamento, ela estava vivendo o tempo obscuro, ok? Mais uma vez, seu único destaque é que nela se encontravam diversas estradas romanas grandes. E quando os romanos começaram a fazer as estradas, não é igual nós fazemos aí hoje, não, pouquinho não. Você percebe que eles faziam uma coisa muito profunda, colocava várias camadas. Se você pegar a história lá, mesmo no Google, como as estradas romanas eram feitas, um negócio a ponto que dura até hoje. Se você for lá, ainda tem estradas feitas pelos romanos. E ela era um importante centro industrial de produtos de lã e tinturaria. Então havia comércio naquela época. Voltando ainda ao contexto histórico, mais uma vez, você lembra lá que nós vimos aquele quadrinho? Não sei se você está em casa, pode ver, que você via aquele quadrinho, ok? Mas aqui nós encontramos o quê? As ruínas de Sardes, ok? Que deve ser o local onde o pessoal muitas vezes acaba tendo a oportunidade de estar ali vendo tudo isso. A vida religiosa dos sardenses, olha só, quem mora em Sardes é sardense, não é cheio de sarda não, tá? Mas eram os sardenses. Girava principalmente em torno de Ártemis, melhor conhecida por Diana dos Efésios. Então, infelizmente, essa cidade também era uma cidade idólatra. E de Zeus, considerado pelos seus sacerdotes como Deus Salvador. Havia ainda o culto a Cibele. Olha só, Cibele também era uma deusa, ok? Deusa de uma das mais famosas religiões de mistério da Ásia. E também o culto ao imperador romano. Então, essa cidade, ele tinha o hábito de adorar o imperador romano, como acontece hoje lá na Coreia do Norte. Eles adoram ali o presidente. Inclusive, lá é um ditador. Se falar alguma coisa, morre. Isso nos dias atuais. Então, tinha o culto ao imperador romano. Até na Venezuela, esse tempo atrás também, nós vimos lá, né, colocando o Pai Nosso em favor do Chaves, alguma coisa assim. Então, você vê como é que a questão ser humano. O povo da cidade era conhecido pela sua maneira luxuosa e dissoluta, ou seja, libertina, depravada de viver. Então, eles tinham isso ali naquela época. O problema principal é uma profunda apatia, ou seja, indiferença espiritual, resultando talvez da despreocupação e do amor ao luxo, que caracterizava aquela sociedade secular. Então, quer dizer, eles tinham a despreocupação ali, ó, né, da questão espiritual, mas tinha mais amor ao luxo, procurava muito. E hoje, se você não tomar cuidado, tem muitas pessoas assim, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Mas aí, a hora que morrer, o que vai fazer? Entendeu? Para onde vai a tua alma? Se perder a tua alma hoje, para onde tu irás? Em nossa época, nada mais resta dessa cidade, senão um monte de ruínas que você está vendo, onde existem alguns casebres turcos que formam uma pequena vila lá, com o nome de Sarte, não é mais Sardes, ok? O contexto bíblico, a exposição. Então, credenciais de Cristo. Estas coisas diz aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, as 7 estrelas que representa os anjos, ou seja, os pastores, os líderes da igreja que estavam na mão direita de Jesus. Essa é uma alusão à plenitude do Espírito Santo, ou seja, os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito de Deus.
Apocalipse 1:4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha só, Jesus é, e ele não somente é, mas que era e que há de vir. Há uma promessa aí da volta dele. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, os 7 espíritos de Deus. E aí, o que nós entendemos com 7 Espíritos de Deus? Isaías 11, versículo 2. Olha aqui, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é representado o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Segundo Isaías 11, versículo 2. Então, lembrando que, assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e é um só, o Espírito Santo também é um só, mas representado aí em 7 aspectos, ou seja, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho, da fortaleza, do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Tudo isso dentro daquilo que nós chamamos de Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele que fez essa obra na minha vida e na sua vida. Agora, olha o que nós encontramos nessa igreja. Já que o problema da igreja em Sardes era uma morte espiritual, Cristo se apresenta como aquele que tem todo o poder do Espírito Santo, ao único que pode dar vida. Então, aos olhos humanos, parecia bem viva, sim ou não? Ela parecia que vivia aquela igreja. Parecia aos olhos humanos que estava tudo bem com ela. Mas o que o Senhor diz para ela? Você está morta. Ou seja, já não passava de um cadáver. Então, muitas vezes é isso que nós temos que tomar cuidado, porque aquele velho ditado, por fora, bela viola, mas por dentro, um pão bolorento. Aí a pergunta é, eu posso até dizer, estou vivo, olha, estou congregando, eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu estou indo na igreja, eu estou cantando, eu estou tocando, eu estou pregando, mas está morto espiritualmente aos olhos de Deus. Por isso que os 7 espíritos, lembrando-se, está morto que não tem mais o espírito. E aí Jesus se apresenta com 7 espíritos, ou seja, ele tem poder de dar vida para quem está morto, porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! E ele está aqui para dar vida. Se tem alguém aqui ou alguém nos assistindo que está morto, o Senhor quer trazer vida e vida abundante. E olha como é que essa igreja estava. O pastor estava pregando e as pessoas sentadas e lá estavam o quê? Mortas. Isso aqui representa caixão. Já pensou? Jesus olhava para aquela igreja, os membros mortos espiritualmente. Estavam na igreja, mas estavam mortos. Muitas vezes, falava que estava viva, mas estava morta espiritualmente. Eram verdadeiros zumbis, o morto-vivo. E quantos estão na igreja, irmãos, que há anos, mas continua vivendo a velha prática do pecado, aceitando as doutrinas de Jezabel, aceitando as doutrinas de Balaão, dos Nicolaitas, estão aí muitas vezes dizendo, estou nem aí, vivendo uma vida, muitas vezes, dizendo que está servindo a Deus aqui, mas lá fora dá um mau testemunho, vivendo uma vida totalmente fora da palavra, mentindo, roubando. Irmãos, cuidado, porque Deus não se zomba. O que o homem semear, irá colher. O fato que Cristo possui ainda 7 estrelas, ou seja, ele está no controle da Batista Eulã, está no controle da Assembleia de Deus, está no controle de todas as igrejas. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor, que é o bom pastor. Eu estou apenas administrando, cuidando. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que também lá no céu, você não pensa que você vai chegar lá no céu, Senhor, onde que é a igreja Batista Eulã? Quero na igreja Batista Eulã. Lá não tem. Lá não tem placa.
Aqui a gente precisa ter o nome, porque diante do governo, diante muitas vezes de você ter que abrir uma igreja, aqui está tudo, você precisa ter o CNPJ, você precisa ter o nome. Mas lá no céu não vai ter nome, não é a igreja católica, não é espírita, né? O que vai entrar lá no céu é o lavado e remido no sangue de Jesus. Os verdadeiros convertidos que se arrependeram, que abandonaram as práticas erradas, que viveram o evangelho. É esses que vão entrar, que entraram pelo caminho estreito, que é apertado, é difícil, poucos entram por ele, mas é o caminho da vida. Por isso que nós temos que entender que as 7 estrelas o Senhor possui. Significa que apesar da apatia espiritual reinante nesta igreja, Cristo cuidava do seu ministério, da liderança local. Jesus está cuidando da Batista Eulã, Jesus está cuidando de todos aqueles que, independente, têm aí o nome, a placa, muitas vezes precisa ter, mas Jesus cuida, Ele sabe o que está acontecendo em cada lugar. Mas Ele também nos chama a atenção, Ele elogia, você vê que Jesus elogia, mas ao mesmo tempo Ele mostra, Ele aponta o dedo, o que está errado, o que precisa mudar. E Ele também diz que vai ter recompensas para aqueles que servem. Apocalipse 1,16, tinha Ele na sua destra 7 estrelas, olha aqui, ó. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Jesus, aquele Jesus que João viu lá na cruz, aparentemente derrotado, mas que ele também viu ressuscitando, que ele viu subindo ao céu. Agora, num momento tão difícil, na ilha de Pátimo, ele vê Jesus, mas um Jesus glorificado, um Jesus com todo o poder, Jesus que é soberano. Jesus está aqui. Yuri Alamaya Suri Alamas. Eu sinto a presença dele aqui, eu sinto que ele realmente quer falar comigo e com você sobre esta palavra. Aí você percebe o seguinte: elogio. Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Olha só, ele elogia, fala assim: nessa igreja que lá tem pessoas que se dizem que estão vivas, mas estão mortas. Eu tenho pessoas ali que são o quê? Que estão com as vestes brancas. Essas vestes brancas que não contaminaram, que não pecaram, elas vão andar comigo, porque elas são dignas. Oh, glória! Então, irmãos, não fica olhando para o A, para o B. O irmão faz, vou fazer também. O irmão pratica, eu vou praticar também. Não vai com a Maria, com as outras, não vai com as outras, não. Veja fiel, Senhor. Se você vê o teu irmão bebendo, não é porque ele bebe, você vai beber também. Se ele fuma, você vai fumar também. Ou muitas vezes, se ele se droga, eu vou me drogar também. Ou se ele mente, eu vou mentir também. Não. Você não vai ter que prestar conta, até mesmo, talvez você pode ver em falhas em nós, não é porque você vê em falha em nós, que muitas vezes você vai concordar com essas falhas. Você tem que viver uma vida que agrada ao Senhor, que glorifica o Senhor. Olha ali as vestes brancas. Este elogio demonstra que haviam algumas pessoas que permaneciam leais a Cristo. Vale a pena permanecer leal a Cristo. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Ao falar de contaminação, o texto indica ainda que a letargia, o desinteresse espiritual dos cristãos de Sardes, provinha da influência maléfica do ambiente pagão. Então, por viver no meio do ambiente pagão, e aí é um alerta para mim e para você. Eu já trabalhei em ambiente pagão. Eu trabalhei na Riachuelo, já trabalhei no comércio, no Lojão Calçados por 6 anos, já trabalhei em alguns lugares, aonde lá só tinha que se ouvir música mundana, aonde muitas vezes só ouvia piadas, mas lá, por mais que seja um ambiente de trabalho que eu tinha que estar, eu não me deixava contaminar, porque eu sabia que o Senhor me chamou para a santificação. Sede santos porque eu sou santo. Ainda que muitas vezes recebia chacota, ainda que muitas vezes recebia ali muitas vezes crítica, não importa, eu quero agradar o meu Jesus, eu quero agradar o Espírito Santo, eu quero agradar a Deus. Então a pergunta é: a quem você está agradando? Muitas vezes você, para agradar o A, o B, o aluno lá da sua classe, você conta piadas indecentes, que não cabe a um cristão contar. Muitas vezes você se associa juntamente com eles. Irmãos, vigia, porque aqui você percebe que o ambiente pagão contaminou essa igreja, e ela estava morta espiritualmente. A indiferença espiritual era causada pelo fato de que o cristão
desejam adaptar-se à luxúria, entrega aos prazeres sexuais. Eles queriam isso, e aos prazeres do seu ambiente pagão. Hoje nós temos que tomar muito cuidado com a internet. Antigamente, para você conseguir uma revista pornográfica, era muito complicado, sei lá, muitas vezes na banca. E hoje, até mesmo nós cristãos, se não tomar cuidado, e muitas vezes aquilo que eu falei, quando a gente vai preparar isso daqui, dá trabalho. Mas muitas vezes eu preciso pegar uma imagem dessa, e se não tomar cuidado, na hora que eu coloco lá, pedindo uma imagem lá de alguém vestida de branco, aparece lá cada coisa. Muitas vezes uma mulher nua, aparece lá um homem nu e tal, e se você não tomar cuidado, aqui é aquilo que está mais fraco, porque o diabo, irmãos, não vai te tentar naquilo que você realmente não é fraco. Ele vai te tentar naquilo que você é fraco. Ele não vai te oferecer bebida se você não gosta de bebida. Ele não vai te oferecer homem, não vai te oferecer mulher se você não está nem aí. Por isso que você tem que estar atento. A primeiro momento que você vê, tudo bem, tentação não é pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Mas o ceder à tentação, isso sim. Aquele primeiro olhar, aconteceu, não quero isso para a minha vida, vou tirar. Mas aquela questão de voltar novamente e ficar olhando, aquilo lá é pecado. Porque você de repente estava ali vendo um negócio e apareceu do nada, veio ali. Mas você tem condições, assim como o controle remoto. Hoje o controle remoto você tem condições de mudar o canal quando você vê que tem alguma coisa picante, alguma coisa que não agrada a Deus. Irmãos, então você fique atento a isso. Apesar de estarem efetuando boas obras e continuando com suas atividades cristãs, estavam na igreja, mas estavam mortos espiritualmente. A reprimenda, o que é reprimenda? A repreensão. Advertência severa, reprovação, censura, repreensão. Conheça as suas obras, que tem nome que vive e está morto. Apocalipse 3, versículo 1, a parte B. Esta era uma igreja empenhada e até mesmo conhecida por suas obras, que lhe davam uma aparência externa de vitalidade. Entretanto, a vista de Deus estava morta espiritualmente. É aquela coisa que muitas vezes a gente vê igrejas grandes aí, lotada, está cheia. Será que Deus está lá? Entendeu? É um alerta. Porque muitas vezes não é porque está lotada de gente que Deus se faz presente ali. Nós temos que estar atento. Aquilo que eu falei, multidão não chama a atenção de Deus, não chama a atenção de Jesus, porque foi a multidão que disse: crucificam. Jesus não fica preocupado com multidão. Ele está procurando o coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. Aleluia. Tem 2, tem 3, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aí você observa que ela estava morta espiritualmente. Aos olhos de Deus, todas as atividades religiosas dessa igreja eram um fracasso. Por mais que a igreja trabalhava, por mais que a igreja fazia, porque eram somente formais e externas e não inspiradas pelo Espírito Santo. Jesus faz então uma exortação importante para esta igreja: ser vigilante, vigia, fique atento. Consolide o resto que estava para morrer. Ele falou: olha, procura animar aqueles que estão morrendo. Vai lá, ajuda. Faz lá, muitas vezes, fazendo com a mão, né? Quando você vai lá, alguém está morrendo, tentando evitar um ataque cardíaco. Vai lá, tenta ressuscitar ela, ainda dá tempo. Faz boca a boca, se for o caso. Entendeu? Assopra lá, vai lá, ministra, seja um canal de bênção, profetiza. Diga para essa pessoa que ela está caminhando para a morte, ela vai morrer. Então você pode ajudá-la, não deixa ela morrer. Essa advertência implica em que a igreja não estava totalmente sem esperança. Então, quer dizer, Deus ainda estava dando esperança para ela. Você está morta, mas ainda tem condições de salvar alguns. Vamos então atrás dessa perda, vamos tentar socorrer. Não era tarde para acordar da letargia, o desinteresse espiritual, pois havia um restinho de vida que podia ser avivado. Ou seja, ainda dá tempo, tem um pouquinho ainda de chance. Vamos aproveitar, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus.
Entretanto, se esta exortação não fosse ouvida, também este pequeno remanescente seria vítima da morte espiritual. Então, aqueles que estavam na igreja, que não tinham morrido ainda, que tinham condições de salvar aqueles que já estavam ali praticamente mortos, Deus estava dando essa chance, mas se eles não dessem ouvido, eles também iam morrer, porque seriam contaminados. É aquela coisa, uma laranja podre no meio de um saco de laranja vai apodrecer. Tomate podre vai apodrecer os demais. Então, muitas vezes, precisa ser trabalhado. Devemos ainda observar que a exortação divina compreende 5 ordens a serem obedecidas. Deus disciplina seus filhos. Primeiro, ser vigilante. Diga comigo, ser vigilante. Segundo, consolide o resto que estava para morrer. Terceiro, lembra-te, pois, de como tem recebido e ouvido. Quarto, guarda-o. E o quinto, arrepende-te. Era a ordem de Deus. Este é o quadro do nosso atual cristianismo nominal. Próspero externamente, ocupado com as coisas externas da atividade religiosa, mas sem vida e poder espiritual. Por esse motivo, Jesus afirma em tom de repreensão: não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. O Senhor diz: olha, eu não tenho visto essa integridade. Aquilo que você faz não é verdadeiro. A sentença ou julgamento, Apocalipse 3:3, virei como ladrão. Deus fala para Sardes: eu vou vir como ladrão. Alguém já teve a sua casa ou alguma coisa roubada sua? Você esperava que o ladrão ia vir na sua casa? Ou muitas vezes lá o seu carro, sua moto? Não, é o elemento surpresa. E aí quando rouba, misericórdia. E se muitas vezes esse ladrão chega até mesmo armado, ou muitas vezes entra na sua casa, alguma coisa, o complexo, inclusive a situação, o trauma é muito maior. E ele está dizendo: olha, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha, fique atento. É igual a morte, irmãos. Você não imagina a hora que vem. Ontem mesmo faleceu a avó da pastora Bia. Ainda que com 92 anos, já venceu o câncer, aquela coisa toda, mas até na última vez que nós fomos lá, nós não conseguimos vê-la, porque ela estava com conjuntivite. A gente vai lá, vai muitas vezes pegar conjuntivite. O tempo que deu para melhorar, nós pegamos um resfriado assim, bobo, e eu falei, de repente vai passar esse resfriado para lá, e não fomos, porque toda vez que a gente ia, a gente sempre fala, não, na outra vez a gente vai lá e vê. Você viu como é que a morte é boba? A gente imaginar que a gente não ia conseguir vê-la na próxima vez. Então, aquilo que você pode fazer, faça enquanto você está vivo. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Aquela questão de você pedir perdão, aquela questão muitas vezes de você realmente buscar fazer a coisa certa, não deixa para amanhã. Amanhã eu vou fazer. Não, você pode fazer hoje, faça hoje. Se arrependa hoje, se converta hoje. Aquilo que eu já falei, muitas pessoas aqui da igreja que já partiram, e alguns deles morrendo até de ataque cardíaco, ou seja, infarto, antes de estarem morrendo, eles ligam, sabe para quem? Para o pastor. Aí o pastor atende, está lá do outro lado, mas você viu o número do irmão que está lá? Falei, o que aconteceu? Aí vem a notícia, o irmão morreu. A última pessoa que a pessoa realmente, quando está morrendo, que ela lembra, sabe quem? Do pastor. Você viu como é que é a situação? E aí, o que nós aprendemos aqui? Eu virei contra ti, se você não se arrepender. Vou vir como ladrão, ou seja, a morte, irmãos, pode ser boba. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar morto, ou eu estarei morto. Ninguém tem garantia do amanhã, porque entre mim e a morte é apenas um passo. Você tem garantia que amanhã você vai acordar vivo aqui? Tem alguém que tem essa garantia? Não. Então, por isso que você tem que estar atento. Tem muita gente que vai chorar porque não quis acreditar quando o pastor falou que Jesus Cristo ia voltar. De repente estão até dentro do culto, acontece a toque da trombeta, pode ser hoje. Os que são firmes vão subir, os que não são vão ficar. E aí vão perceber que a sua fé era raquítica,
eram mortos espiritualmente, não deram ouvido à palavra de Deus, apenas viviam por viver na igreja, estavam acostumados. Esta maneira de se expressar, geralmente, é usada para a segunda vinda de Cristo, e enfatiza não que o Senhor vem de repente, mas que Ele vem quando ninguém o espera. Mateus 24, 43 ao 44, sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Olha que você não está nem pensando, Jesus vem. Nem agora você começou a pensar, porque nós estamos falando da volta dele, mas talvez até agora você não estava lembrando da volta dele. E ele está dizendo na hora que você não pensa. Lucas 12, 39 e 40, sabei, porém, isso, se o dono da casa soubesse, repete, né? A que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estais vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Olha lá falando do ladrão. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida. De modo nenhum escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo final. Tem um relógio mundial que mostra quanto mais perto nós estamos da volta de Cristo e do fim do mundo. Nós estamos vendo aí a Coreia do Norte, estamos vendo Rússia se aliando, China, essas grandes potências com bombas nucleares em guerra lá com a Ucrânia. Estamos vendo como aconteceu no sul, essa catástrofe que aconteceu recentemente, né, esses ciclones. Estamos vendo lá em Marrocos, lá na Líbia. Meu Deus, tudo isso está acontecendo, é para a gente despertar. O caos mundial é as enfermidades e aparecendo mais doenças agora. Tudo isso nós estamos vivendo o quê? Sinais da vinda de Cristo. É tempo da gente estar atento, não brincar. 2 Pedro 3,10, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Estão se falando que estão vendo OVNIs para lá e para cá, tudo isso, irmão. E aí, peraí. É claro que eu não acredito, que a Bíblia não fala sobre isso. Pode ser demônios que estão aí aparecendo já, e muitos estão aí, né, nessa situação, já tendo essas visões. Nós temos que estar atentos. Paulo indica que essa será a experiência dos incrédulos, em contraste com a expectativa do que estão verdadeiramente servindo a Deus. Então a experiência dos incrédulos será terrível. Principalmente aqueles que estão na igreja, vão ficar para a grande tribulação, vão sofrer. A promessa aos vencedores. Então você que está aí firme, que quer buscar o Senhor, está na presença de Deus, tem promessa para você. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Oh, glória! Essas vestes que você tem aí, muitas vezes maltrapilha, aquela coisa toda, o Senhor está prometendo para aquele que vencer, vai ter vestes brancas. Ele vai nos colocar vestes brancas. E não somente isso, a promessa aos vencedores aqui estabelecida é dupla. Receberão vestiduras brancas, promessa de participação da vida de pureza e santidade de Jesus. Então lá no céu nós vamos ter vestes brancas. Não somente isso, ele está dizendo ainda, Apocalipse 7, do 9 ao 17, depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas. Olha só, nós vamos estar lá, e com palmas nas mãos, clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Isso vai acontecer, nós vamos estar lá de camarote. Isso que nós estamos vendo hoje na leitura, aqui na Bíblia, nós vamos estar lá, irmãos, com essas vestes brancas. Quantos creem? Diga amém. Mas isso é para os fiéis. Nós vamos estar lá. E dizendo, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos, dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso vai acontecer. João estava vendo algo que vai acontecer
para aqueles que são fiéis ao Senhor. E olha lá, você vai prestar conta. Diga para o seu irmão, você vai prestar conta. Não tem como fugir, irmãos. Não tem como fugir desse dia. Nós vamos prestar conta. Olha Apocalipse 7. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse ele: estes são os que vêm da grande tribulação. Ou seja, todos aqueles que serviram ao Senhor, que passaram, que foram provados, que viveram tribulações, que permaneceram fiéis, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome. Diga para o seu irmão, nunca mais terá fome. E essa fome não é somente fome de comida, mas a fome espiritual. Jesus disse: eu sou o pão vivo. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. E ele ainda diz: nunca mais terão sede. Diga, nunca mais terá sede. Então não é a sede da água, mas a sede de Deus, da presença de Deus. Você vai ver que é diferente lá no inferno. Lá no inferno, o rico morreu e foi para o inferno. E lá ele teve sede. Ele pediu para que Abraão pedisse para que Lázaro molhasse um pouquinho de água no dedo e colocasse na sua língua, porque ele estava atormentado na chama. Ou seja, a sede aí representa também a ausência de Deus. Jesus, ele é representado como a água viva. Ou seja, lá no céu vai ter Jesus, vai ter o Espírito Santo, vai ter os anjos, vai ter Deus, vai ter realmente a glória do Senhor, enquanto no inferno vai ter tormento, sofrimento eterno, nunca mais sai, vai ter ausência de Deus. Irmãos, comparado a essa vida aqui, você vive no máximo 100 anos. Comparado à eternidade, muitas vezes você dá mais valor às coisas aqui terrenas do que das coisas de Deus. Eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Quanto tempo você leu a Bíblia essa semana? Quanto tempo você parou para orar a Deus essa semana? Quanto tempo você realmente jejuou, você consagrou? Você se esforçou para vencer o pecado? Porque é aquela coisa, irmãos, a nossa vida é como a Bíblia fala, que é como um sopro, ou seja, é uma neblina. Estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Morreu. E aí ele está dizendo: nunca mais terá sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque, olha que nós estamos quentes ultimamente, né? Somente aqui o sol de Araçatuba. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá a fontes da água vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Oh glória! Ele vai enxugar toda lágrima. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Promessa aos vencedores ainda. Promessa dos vencedores aqui estabelecida é dupla, como nós falamos. Receberão vestiduras brancas, promessa de participação da vida de pureza e santidade de Jesus. Terão seus nomes confirmados no livro da vida. Oh glória! Olha, Lucas 10:20, contudo não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus tinha estipulado 70 para ir, curar em nome dele, fazer milagres, e eles foram lá, expulsaram demônios e tal, e vieram felizes. Jesus, até os demônios nos sujeitaram. E Jesus disse: olha, alegrai-vos antes, não porque os demônios lhes sujeitam, mas alegrai-vos antes porque o nome de vocês estão no livro da vida. Oh glória! No livro da vida, estão escritos lá no céu. Apocalipse 20:15, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, irmãos. Lá no dia do juízo, se o seu nome não estiver lá. E o que representa o livro da vida? Aquilo que eu falei é o livro que nós temos como no cartório. Quando você nasceu, o seu nome foi escrito lá. Daqui a pouquinho a Lana vai ter o neném aí, né? O Igor. Aí quando nascer vai registrar lá no cartório. Aí está o nome. Assim quando eu e você nascemos. Agora se ela for lá, está quantos meses, Lana? 9. Você chegar lá agora amanhã no escrivão, eu vim registrar. É filho, né? É. O Guilherme, é. Então eu vim registrar. Ele vai registrar, Lana? Igor? Não, por quê?
Porque não nasceu. Ainda que você fala para o escrivão lá, ó, põe a mão aqui, ó, tá mexendo, ó, tá mexendo. Se não nascer, não pode ser registrado. Então é o que Jesus disse: se você não nascer de novo, você não entra no céu. Ah, Senhor, olha, mas eu sou bom, eu faço coisas boas, eu não mato, não roubo, não fumo. Se você não nascer de novo, você não entra no céu. E quando que o meu nome é escrito no livro da vida? Quando eu reconheço que sou um pecador, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu sei que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então agora eu entendo que Ele é o presente de Deus, eu recebo no meu coração através do arrependimento, através da fé. Eu confesso e eu peço: Jesus, entra no meu coração, faça morada em mim. E quando então você faz isso pela fé, Jesus entra, Jesus perdoa, Jesus então agora faz morada dentro de você. Ele traz para você o Espírito Santo, e agora o seu nome nesse momento, porque você nasceu de novo, o seu nome é escrito no livro da vida. E aí sim, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais a mim e você, mas Ele vê Jesus, o único Filho dEle, dentro de nós. Aí Ele nos chama de filho, de filha, por causa de Jesus Cristo, que está em nós. Porque agora quem tem o Filho de Deus tem a vida. Oh, glória! Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom! Mas aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado na onde? No lago de fogo. Hebreus 12, 12 ou 23, mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos, universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscrito nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Oh, glória! Êxodo 32, 31 ao 33. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão risca-me do teu livro que tem escrito. Moisés foi ousado. O povo tinha feito bezerro de ouro, e Deus falou que ia exterminar aquele povo. E Moisés chegou na presença de Deus: o Senhor, trata com esse povo e não destrói, ou o Senhor então risca o meu nome no livro da vida. Moisés foi ousado. Separei isso hoje. Né? Moisés tinha tete a tete com Deus, né? Deus reverteu a situação. Deus realmente ouviu o que Moisés falou. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Então você percebe? Eu sei, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é bem assim não. Se você aceitou Jesus, mas você não leva a sua vida com Deus a sério, você é um morto espiritual, Ele vai riscar o seu nome do livro da vida. Não confia nisso não. Fica firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro da vida e não seja inscrito com o justo. Então pode ser riscado o nome do livro da vida. E para a gente encerrar, olha ali: e confessados diante de Deus e dos anjos. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você tem confessado Jesus diante dos homens? Ou você tem negado Jesus? Porque aquele que negar Jesus, ele vai negar. Mas aquele que confessar, ele vai confessar. Muitas vezes você tem vergonha de dizer que é um cristão lá na sua escola, muitas vezes dizer que você é um cristão no seu trabalho. Você é o 007. Aí quando alguém lá se converte, fala, mas você, aí fala: você era crente, você era cristão, você nunca me falou. Cuidado, irmãos. Olha aqui, Ezequiel 3:20. Semelhantemente, quando o justo se desviar, irmão, o justo aí é aquele que está servindo a Deus. Quando o justo se desviar, não é para se desviar, mas se desvia. Infelizmente aqui na igreja já teve muitas pessoas que passaram por aqui como você e não estão mais aqui. E se desviar, e diz aqui, da sua justiça, e praticar o quê? A iniquidade. E eu puser diante dele um tropeço. Quem que põe o tropeço depois? O próprio Senhor. Porque a ira de Deus vem, irmãos. Aquilo que o homem semear, ele colhe, não tem jeito. Ele vai morrer. Porque não o avisaste. Ou seja, eu e você tem a incumbência de ir lá para aquele que está desviado. Irmão, volta. Volte enquanto há tempo, se arrependa. A minha parte eu tenho feito, eu tenho pregado aqui. Mas é claro que eu não vou agradar todo mundo, que nem Jesus agradou. Certa feita Jesus estava pregando para a multidão
E de repente a multidão começou a ir embora. E uns dos discípulos disseram, o Senhor disse para os discípulos: vocês querem ir embora também? Pode ir. E aí a resposta deles era o seguinte: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Não tem para onde ir, só tu tem palavra de vida eterna. E aqui ele está dizendo: ele morrerá porque não avisaste, no seu pecado morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado. Irmão, se o justo desviar, tudo aquilo de bom que ele fez, se ele não voltar, se ele não se consertar, além de morrer, de ir para o inferno, tudo aquilo que ele fez de bom vai ser apagado. É a Bíblia que está dizendo: mas o seu sangue da tua mão requererei, ou seja, se você não avisar. Agora, se você avisou, fica tranquilo, você fez a sua parte, eu avisei, eu alertei, mas infelizmente não deram ouvido. Então eu quero que você feche seus olhos agora. A igreja de Sardes, a igreja de Sardes, o Senhor dá um aviso para ela, um alerta, e ali nós encontramos o Senhor advertindo: você diz que está viva, mas você está morta. Que hoje também, você que está aqui, de repente, talvez você está aí aparentemente dizendo que está vivo, mas você está morto espiritualmente. O Senhor diz para você: arrependa-te, arrependa-te, porque senão virei a ti como ladrão, na hora que você não imagina. Muitas vezes é um acidente, muitas vezes é uma situação que pode acontecer, e aí vai ser tarde demais. Hoje é tempo de se arrepender, hoje é tempo de se consertar, hoje é tempo de você dizer: Senhor, perdoa-me. Hoje é tempo de você dizer: Senhor, eu não quero mais viver uma vida longe de Ti. Senhor, eu quero sim, em nome de Jesus, me fortalecer. E talvez você que está firme, graças a Deus, que o Senhor te elogia, porque o Senhor conhece o seu coração, fortalece aqueles que estão fracos, ajuda aquele que está desanimado. Não deixe aquela pessoa que está muitas vezes na beira do caminho continuar nesse caminho errado. Ajude ela, mostre o caminho, fale, ore por ela, jejue por ela, estenda a mão para abençoar, em nome de Jesus. Orianda xere cantaramaia xodere cantalamas. Espírito Santo, em nome de Jesus, como nós vimos os 7 Espíritos de Deus, vem aqui hoje, Senhor, vem agir, ó Deus, em cada coração, aqueles que estão nos assistindo, que sejam quebrantados, que sejam transformados, que sejam libertos pelo Teu poder. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos chamar a equipe de louvor, em nome de Jesus.